Se nós contemplarmos a história da humanidade, nós vamos ver que em todos os tempos, sempre o ser humano, ele sempre buscou uma certa segurança para a sua vida. E isso é bem interessante, que isso é próprio de todo ser humano. Todo ser humano, ele vive buscando isso, né? Segurança, aí depois da segurança ele busca o quê? Conforto. Depois do conforto ele começa a fazer o quê? Buscar apegos materiais, coisas, né, que possam ali te dar mais segurança e mais conforto. E com tudo isso vem uma coisa que é terrível na vida do ser humano, né, que é, né, aquilo que é o medo de perder tudo aquilo que foi conquistado. Esse ano que nós estamos, né, acabando hoje, né, nós vivemos muito bem isso, né? Nós vivemos como que um desconcertar de Deus na nossa vida, porque nós vivíamos num ritmo tão frenético sem perceber as coisas, e quando por uma circunstância que não tão boa assim, né, nós tivemos que parar, o que aconteceu? Nós conseguimos contemplar muitas coisas na nossa vida. Nós conseguimos perceber muitas coisas que precisavam realmente ser percebidas, para que a gente pudesse corrigir na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar. E aí nós vamos percebendo, diante de tudo aquilo que nós vivemos todo esse ano, o quanto Deus nos deu oportunidades. O pessimista, ele vê diferente, né? O pessimista, quando ele vai elencar tudo aquilo que aconteceu na vida dele durante um ano inteiro, ele pensa logo o quê? Nas derrotas, ele pensa nas quedas, ele pensa nas dificuldades, ele pensa em tudo aquilo que ele perdeu, mas ele não consegue perceber e contemplar aquelas oportunidades que ele teve de melhorar, de amadurecer, de crescer, ou até, né, outros caminhos que o próprio Deus nos dá para que a gente possa reconduzir a nossa vida. E esse dia de hoje é um dia para isso, né? Para que a gente possa olhar todo um ano e perceber, né, quantos planos no outro ano nós fizemos e não conseguimos realizar, né? Porque eram os nossos planos. Quando nós desejamos fazer os planos de Deus, nós não ficamos idealizando coisas além das nossas capacidades, mas nós realmente colocamos na nossa frente Deus, que vai nos conduzindo para onde Ele realmente quer. E quando nós colocamos Deus na nossa frente, o que acontece é que nós começamos a ter um olhar muito mais otimista sobre a nossa vida e sobre a nossa realidade, porque nós começamos a contemplar em cada coisa aquilo que realmente, né, são as coisas necessárias para que a gente realmente possa permanecer, perseverar e possa alcançar aquilo que é, né, a nossa salvação, o nosso grande ideal, que é o reino dos céus. A liturgia de hoje nos chama muito bem a atenção sobre isso, né? Olha só como que na primeira leitura lá, né, Deus dá uma bênção lá, né, a Moisés, para que Arão, da tribo sacerdotal, né, pudesse abençoar o povo de Israel, né? Essa bênção, né, geralmente eu gosto de dar ela no fim da missa, por ser, né, uma bênção bíblica, né, que o próprio Deus dá ao seu povo. E também nós vemos na segunda leitura, né, como que São Paulo ele vai lendo a história e percebendo o que, né, aquilo que é a manifestação de Deus nessa história. Por isso que São Paulo coloca lá um termo, na plenitude dos tempos. E nós precisamos também perceber na nossa vida isso. Quando nós não aprendemos a ler a nossa história, nós não conseguimos perceber a intervenção de Deus, a proteção de Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus na nossa vida. E isso é muito perigoso, porque é isso que nos faz muitas vezes desanimar, nos faz, né, chutar o balde, nos fazem realmente, né, abandonar aquele que é o caminho da salvação. Nós precisamos cada vez mais olhar para a nossa vida e perceber isso, né? Como que eu li o meu ano, né? Como que eu li todo esse ano de 2020, né? Que vai entrar para a história, né? E nós estamos colados nessa história, porque participamos dele. Mas nós precisamos refletir, né? E é claro que se nós olharmos muito bem, né, tantas coisas, como a gente vinha num ritmo tão frenético, né, do outro ano,
muitas coisas nós paramos assim, né? Antes a gente falava assim, eu queria tanto me dedicar mais a Deus, eu queria tanto rezar mais, eu queria tanto mais ler a Bíblia, ler mais uma leitura espiritual, rezar mais o terço. Esse ano a gente teve muito tempo, né? Será que nós aproveitamos esse tempo para essas coisas que antes nós dizíamos que não tínhamos tempo? Por isso nós precisamos, talvez, e tenho a certeza que não, porque muitas vezes, é claro, né, na medida do possível, né, sim, mas não como deveríamos. Por quê? Porque nós vivemos também assim. O ser humano, ele vive de rotina, e quando ele sai da rotina, parece que bagunçou tudo na vida dele, e ele não consegue realizar nada daquilo que ele antes idealizava, porque nós somos assim. Mas isso é um alerta para a nossa vida, para percebermos que muitas vezes lá atrás nós colocávamos na nossa rotina tantas coisas que realmente não eram tão importantes assim, porque muitas coisas esse ano a gente não fez, e a gente não morreu por causa disso, mas muitas coisas nós poderíamos ter feito para melhorar a nossa vida, e talvez não conseguimos fazer. Mas isso porque nós precisamos aprender a realmente, né, colocar diante da nossa vida, do nosso dia a dia, diante daquilo que são os nossos propósitos, aquilo que realmente importa para cada um de nós. E nós precisamos muito bem fazer isso, né? Porque hoje, né, se fala muito, né? Tem que ter cuidado com o próximo. A gente liga a televisão, a gente vê o quê? Só aglomeração, a gente só vê essas coisas assim. Vê lá, né? Estão fechando as praias, o pessoal dá um jeito de ir lá fazer festa na praia. Mas olha só, né, como que são as coisas, né? As pessoas perderam uma capacidade muito importante do ser humano, que era a capacidade de empatia, a capacidade de compaixão. Muitas vezes eu tenho a saúde boa, né? Mas peguei o vírus, mas eu estou bem. Mas eu preciso preservar aqueles que estão ao meu lado. Mas quando nós perdemos a capacidade de empatia, de compaixão, infelizmente a gente não pensa em quem está do nosso lado. A gente só pensa na gente. O mundo hoje está assim. E por que nós talvez, né, vivemos muito isso? Porque a vida familiar é uma vida conflituosa, né? Olha só, né? Se era antes, imagine agora, né? Tanto tempo em casa, né? Juntos, né? É mais conflito ainda. Mas isso nos mostra também uma outra realidade, né? O quanto nós não estávamos dando valor ao nosso convívio familiar. Porque onde há briga é sinal que ainda falta um crescimento no amor. Onde tem briga, onde tem desunião, é sinal que ainda falta, né, um crescimento nessa capacidade de empatia, de compaixão para com o outro. E isso, esse ano, nos ensinou muito, né? Nos ensinou, né, a olhar para a nossa vida e perceber o quanto nós podemos ainda ser melhor para aqueles que estão ao nosso lado. Nos fez refletir o quanto nós podemos ainda crescer para que aqueles que estão ao nosso lado também cresçam. E é isso que hoje nós vemos na liturgia, né? Como que esse homem e essa mulher, né? Nós vemos no evangelho de hoje, né? Maria e José, né? Eles tinham os sonhos deles. Mas, olha só, né? Deus mudou os sonhos deles, os ideais deles. Mas eles não foram resistentes a essa mudança. É isso que nós precisamos aprender com a família de Nazaré, não sermos resistentes àquilo que Deus nos oferece. É claro, Deus não queria isso que a gente está passando nesse ano, mas Deus permitiu para que a gente pudesse abrir os nossos olhos, porque uma coisa é certa, Deus não faz o mal. O ser humano, por usar mal a sua liberdade, propaga o mal. Deus não quer a morte do homem, mas o ser humano, pelo mau uso da sua liberdade, infelizmente, ele leva a si mesmo à morte e pode levar outros também. Nós não sabemos de onde veio esse vírus, de como que surgiu, não importa, porque está tão longe da gente que a gente nunca vai saber, talvez.
mas o que importa é o que eu estou fazendo diante de todas essas circunstâncias que tocam a minha vida, e principalmente que tocaram a nossa vida e que provavelmente por algum tempo ainda, a partir de amanhã, vai continuar ainda tocando a nossa vida. E nós precisamos realmente refletir sobre isso na nossa vida. Veja só, né? No Evangelho de hoje diz lá, né, que Maria guardava tudo no seu coração. Maria meditava tudo que acontecia, porque ela não entendia tanto tudo aquilo que estava acontecendo. Mas ela guardava no seu coração para que no perpassar dos tempos ela pudesse aprender, ela pudesse entender. E é claro, que esse entendimento e essa aceitação fosse cada vez mais plena para realizar a vontade de Deus na vida dela. Assim deve ser também a nossa vida. Muito do que nós estamos vivendo, nós não entendemos. Quantos de nós perdemos, né, pessoas queridas? Quantos de nós, né, tivemos um familiar que sofreu essa doença, ou até por outras coisas também? Quantos de nós, né, tivemos realmente angústias, tribulações, perdas? Quantos de nós? Mas tudo isso nos leva a refletir justamente isso, né? O quanto vale a nossa vida. E é isso que nós precisamos, a partir de hoje, né, idealizar os sonhos, né, do ano que vem, a partir de amanhã, não o que eu vou ter, não o que eu vou conquistar, mas o que eu quero ser ano que vem. É isso que nós precisamos a cada ano buscar refletir. O que eu quero ser, não o que eu quero ter. Porque quando nós buscamos muito ter, acontece o que aconteceu esse ano. Nós tivemos muito mais oportunidades de ser e acabamos não sendo, por dificuldades que nós tivemos. Muito mais oportunidade de realmente ser melhor para o outro, e muitas vezes não conseguimos. Não conseguimos porque na nossa cabeça nós queríamos ter. E esse é o grande perigo da nossa vida. Quando nós buscamos muito as coisas dessa terra e esquecemos aquilo que mais importa na nossa vida. Porque uma coisa é certa, esse ano todo mundo pensou na morte. Não teve um que não pensou. Não teve um que refletiu se talvez seria o último ano, ou se até ia chegar no fim do ano. Todos nós refletimos sobre isso. Mas isso porque o que é mais importante para cada um de nós? O tempo que Deus nos dá nessa terra. Porque esse tempo é tempo de salvação. E assim como São Paulo diz, né, na plenitude dos tempos, nós também precisamos perceber a plenitude dos nossos tempos. Nós precisamos também perceber, né, o quanto hoje é necessário nós tomarmos verdadeiras decisões. Não de ter, mas de ser. Para que, sendo verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros cristãos, verdadeiros católicos, verdadeiros fiéis e praticantes da palavra do Senhor, nós possamos, através do nosso testemunho, transmitir para aqueles que talvez ainda não tenham tanta consciência assim da vida, mas principalmente no contato e no convívio que nós tivemos esse ano, também, né, aprenderam a refletir sobre isso. Mas tudo é a partir do nosso testemunho. Tudo é a partir do que nós desejamos fazer com a nossa vida. Tudo parte daquilo que são os anseios do nosso coração. E é claro, né, como falava lá no início da homilia, né, todo ser humano busca isso, né? Segurança, depois conforto e depois muito mais essas coisas para ali, né, achando que tudo isso vai o ajudar, né, perseverar e ser feliz nessa terra. Esse ano nós vimos que nada disso nos faz felizes nessa terra, mas só Deus pode nos dar segurança e conforto. Só Deus pode nos dar realmente a graça de passar por esses tempos de tribulações, né, perseverantes e fiéis nas nossas convicções, para que assim possamos realmente, né, viver o ano que vem, um ano muito melhor,
o ano que vem um ano muito mais produtivo, muito mais frutífero, não em coisas, mas principalmente, né, na nossa vida interior, onde nós aprenderemos, né, realmente usar melhor do nosso tempo e, é claro, né, fazer com que aquilo que nós vivemos esse ano possa servir de exemplo, né? E assim possamos fazer verdadeiros propósitos para o ano que vem, para que possamos realmente, né, crescer muito mais na compaixão, na empatia para com o nosso irmão, para que nós possamos ser muito mais capazes de manifestar o amor de Deus que habita em nós, na vida daqueles que estão primeiro dentro da nossa casa e depois aqueles que nós encontramos dia após dia, para que assim, né, possamos continuar transmitindo a graça do Evangelho, que é assim, né, o Evangelho nada mais é do que a vida de Cristo, a vida de Cristo encarnada na nossa própria vida, o verbo que se faz carne na nossa própria carne, e é isso que nós precisamos cada vez mais, né, ter como propósito nesse último dia do ano, onde nós aqui estamos, né, em ação de graças, é claro, uns, né, também, né, rezando pela alma dos seus entes queridos, mas é claro, né, mas como São Paulo diz, em tudo dai graças. Deus só permite o mal se é para um bem muito maior. E é por isso que nós cremos, por isso nós perseveramos, por isso que nós realmente confiamos em Deus. Porque esse tempo aqui é só, como dizia Santa Teresinha, é um brevíssimo segundo que nós precisamos aproveitar muito bem, mas da maneira certa, para que nós possamos ter uma eternidade inteira de alegrias e felicidades no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.